Bom, aqui ó, vamos responder essa questão número 1. Como é que a gente responde ela? Primeiro lugar, eu pego ela, faço a derivada primeira e a derivada segunda. Primeiro passo, achar os pontos críticos, ou seja, onde a reta tangente é horizontal, ângulo zero. Para isso, eu pego a primeira derivada e descubro quais são as raízes. Para isso eu uso essa fórmula aqui, isolo x, ou é x igual a zero, ou esse cara aqui igual a zero. Aplicando o Bhaskara, eu vou achar aqui x1 é esse, x2 é esse. Aí eu tenho os meus pontos críticos. Segundo passo, avaliar se os pontos críticos são de máximos ou de mínimos. Para isso, avaliamos a concavidade dos mesmos, isto é, os pontos críticos. Se o ponto crítico antes for decrescente, depois for crescente, é um ponto de mínimo. Se a curva antes for crescente, depois decrescente, é um ponto de máximo. Se a curva antes do ponto crítico for de mínimo, depois for for decrescente, depois for crescente, é um ponto de máximo. De mínimo, aliás. Falei errado. Para tanto, a gente vai pegar a primeira derivada, que eu esqueci de pôr aqui, mas essa aqui é a primeira derivada, e vai pegar um número antes. No caso, 3/4 aqui, eu pego um número antes, vamos supor 3/5, que aqui é menor que ele, e pego um número depois. Ou 3/5 não, eu pego um negativo, vamos supor aqui, ó, que é menor do que esse cara aqui, que esse aqui é 0,75. Quanto mais próximo do zero, maior do lado negativo, né? Então, eu aplico no 1, e o h de menos 1, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó, 0,576, não, 0,576 não, 2. Cheguei no resultado de menos 2, ou seja, tá aqui e vai estar aqui, né? Então a reta tá descendo. Aí depois eu pego um número depois, 3/5. O 3/5 eu vou ter o que? Aplicando ele aqui, vai ter 0,216. Eu vou aplicar o 3/5 aqui na função, na calculadora científica, eu vou chegar num resultado de 0,576 positivo. Então quer dizer que aqui está descendo e aqui está subindo. Então esse aqui é um ponto de mínimo. Nosso próximo ponto é o zero, que é o ponto crítico. No caso, eu já posso usar esse cara aqui, ele está antes do zero, não tá? Então não precisa fazer conta não, aproveite ele, que é esse aqui, né, deu 0,576 positivo. Ou seja, antes do zero está subindo. E pego um número depois do zero, vamos supor 1/2, que é um número fácil de calcular. Aplico 1/2 na primeira derivada, vai me dar 0,25. Então 1/2 vai vir aqui no 0,25, então está descendo. Então eu posso concluir que o zero é um ponto de máximo, porque a concavidade está para cima. O próximo ponto é o 1. O 1 eu já vou aproveitar o 1/2 aqui, ó. Que o 1/2 está antes de 1 e está descendo, tá? Então eu só pego um ponto depois do 1. Vou pegar o 2. O meu ponto 2, aplicando ele aqui na equação, ele vai lá no 22. Ou seja, cresce muito rápido. Então, cresceu. Então o meu 1 é um ponto de mínimo. Pegou? Aplicou um valor antes, decresceu, um valor depois está crescendo, é ponto de mínimo. Um valor antes está crescendo, outro depois está decrescendo, valor de máximo. Posso passar para o próximo passo. O próximo passo é achar os pontos de inflexão, ou seja, onde a concavidade muda de baixo para cima. Onde a concavidade muda de uma para outra. Para isso, a gente vai achar os zeros, as raízes da segunda derivada. Ou seja, a gente pega a segunda derivada igual a zero. No caso aqui, vai dar um Bhaskara mesmo simples. Só que na hora que chegou aqui, deu raiz de 148, não tem. Eu peguei e fatorei ela, deu 2 ao quadrado, 37 dentro da raiz. O 2 ao quadrado saiu para fora. Eu fiquei com 4. Aqui 4 mais ou menos 2 ao quadrado vezes 37. O 2 ao quadrado saiu, eu fiquei com meu x1 4, vezes raiz de 37, né? Que deu isso aqui.
O meu x2, mesma coisa, negativo, deu isso aqui, aproximadamente, que não dá um número muito grande. Meu próximo passo é o quarto passo, achar os pontos principais da função, ou seja, para isso aplicamos os pontos críticos e os pontos de inflexão da função original. Eu organizei um tablado em ordem crescente e aplicamos os pontos críticos e os pontos de inflexão na função original, a primitiva. Aí o resultado que a gente tem é o valor de y. Então, no primeiro caso aqui, eu vou ter 3 quartos, 0,39, 0,34, 0,15, 0,0. Aplicando 0 lá, anulou tudo. 0,67, 57. Achei os principais pontos. Parto para a última fase, que é montar o gráfico. O gráfico tortinho. Esse aqui é um ponto, como a gente já viu lá, que é de mínimo, né? A curva está descendo, depois está subindo. Ele vai aonde? 3 quartos vai aqui no 0,38. O meu zero está no 0,0. O meu ponto de inflexão está aqui no 0,34, que vai no 0,15 negativo, que é um ponto de inflexão. Ponto de mínimo, ponto de máximo. Aqui é o meu segundo ponto de inflexão, aqui, que é o 0,67, que vai lá no 0,57. E o meu ponto crítico 1, que vai lá no 0,83. E depois dele a função é crescente. E é isso aí mesmo que eu queria explicar. Se for possível, a gente tinha que achar as raízes da função original. No caso, tinha que achar duas, né? Que era essa daqui e essa daqui. Porque uma já foi que é o 0,0.